Ó, Ana, fica aqui já. Ele vai ligar pro Moa. Aquele esquema, a gente se apresenta com a câmera aberta e depois fecha. Isso. E ficar de olho no grupo do Whats, assim, para caso uma outra pessoa mande alguma coisa. Beleza. Olá. Olá! Ei, tudo bem? Nós vamos fazer uma teleconferência com vídeo. Eu não sei se eu vou ter banda suficiente para segurar vídeo. Talvez a minha conexão seja um pouco pobre para isso. Mas, de qualquer forma, se você me disser que eu procuro me posicionar aqui num lugar que eu consiga... Não, a gente pode fazer só com áudio, não tem problema nenhum, Moacir. Legal. Porque a gente está se vendo aqui para a gente se fazer sinais de que está funcionando, porque os técnicos estão cada um na sua casa. Ok. Então, para você saber, quem está te ouvindo hoje sou eu, o Arthur, que é da Avelola, e trabalha com a parte de música, junto com o Breno, que também é o músico dos nossos espetáculos. O Breno você assistiu quando você foi lá ver o Nuon, lá no Rio, ele estava em cena. A Larissa, que é a pessoa ligada ao audiovisual, junto com o Luiz. Ok. Vejo aí os... Bom, então... Bom, primeiro, obrigada, Moa, eu já sei o que acontece. Acontece que isso aqui abafa meu som de mim mesma. Deixa, não sei. A gente está se organizando tecnicamente ainda, tem muita coisa que a gente está aprendendo nesse caminho, porque, como você sabe, a gente é uma trupe de teatro que está tendo que inventar moda em outras áreas para poder ficar trabalhando, senão a gente enlouquece, né? Mas aí o bom é que onde você resolver empreender nessa área da comunicação, das artes cênicas, das artes, é sucesso na certa. Então, fique tranquila, você tem uma trupe de primeira linha e você tem um talento para essas coisas assim, tipo que é inegável. Então, você fique tranquila que você está no bom caminho. Amor, que bom já ouvir, abrir o programa ouvindo palavras tão de estímulo, assim, e vindo de uma pessoa tão brilhante que nem você, a gente acaba que acredita. Bom, elogio sincero, não é puxação de saco, é elogio sincero. A gente não tem por que puxar saco um do outro, né? Afinal de contas. Apesar do nosso carinho mútuo, assim, né? A nossa relação realmente, eu acho que a nossa admiração um pelo outro é real, assim, é concreta. Bom, Moa, eu não sei, eu vou falar um pouquinho para você. A gente fez tomou essa iniciativa porque o nosso último espetáculo, que é o Manaós, uma saga de luz e sombra, que em breve vai estar disponível no site do Banco Itaú, durante a quarentena, para você assistir, é uma peça que aborda é uma peça que fala da Amazônia na época áurea da borracha. Claro, de uma maneira poética, onde a gente não está fazendo um retrato meramente histórico, apesar da gente ter pesquisado historicamente esse período e se embrenhado nas histórias concretas que fundaram esse lugar do planeta, né? Assim, a parte urbana, vamos dizer assim, a população não originária desse lugar. Então, a gente... mas é poético, é um lugar de licença poética, onde a gente cria personagens que não necessariamente existiram. E quando a gente resolveu falar sobre o nosso fazer, a gente ficou pensando que cada vez que a gente fala sobre teatro, a gente acaba conversando com as mesmas pessoas, que já são as pessoas que gostam de teatro e que se aproximam da nossa linguagem. E a gente pensou que seria um bom momento, agora que tanta gente com tempo para ouvir novas histórias, a gente pudesse aproximar o nosso público de histórias que tangenciam esse universo da Amazônia, mas que não são exatamente artistas falando.
Apesar de que eu sei que você é um artista em potencial, ainda que não tenha explorado essa veia de maneira completa. E aí a gente te convidou porque eu sei que você tem histórias na Amazônia que vale a pena ouvir, sem a menor sombra de dúvidas de que vai trazer um universo amplo de reflexão sobre a Amazônia e de conhecimento que você tem, mas também de uma experiência vivida lá nesse lugar. E aí eu penso, você escolheu uma história para contar para a gente hoje? Eu fiquei pensando, né? Pensando no que eu poderia falar, porque assim, eu tenho muitos causos que são dramatizações de eventos reais que eu participei, que eu me meto em cada situação bizarra, que mesmo que eu conte ele assim ao pé da letra, fica parecendo que é caos, né? Então, assim, tipo, mas eu tenho alguns causos a contar, mas eu acho que assim, os causos podem ficar para um outro momento. O que eu pensei é de falar um pouco mais assim, tipo, dos momentos marcantes que eu tive na minha saga amazônica, que ela é ampla, mas ela tem dois episódios que são diferentes em diferentes partes da Amazônia e que são distintos e que contam assim, tipo, coisas diferentes que aconteceram comigo e que relatam um certo contexto e um certo tempo. E eu pude aprender coisas novas também. Então, eu queria falar, Que eu posso falar maravilha. desses episódios, né? Então vamos lá, a gente está louco para ouvir. Assim, é um momento muito especial para a gente te ter aqui conosco, sabendo da tua larga experiência e louco para ouvir a tua história maravilhosa. Uma delas, né? Vamos lá, ou pelo menos algumas. Então, assim, eu vou falar de dois capítulos da minha saga amazônica. A primeira dela é assim como é que eu cheguei na Amazônia e a primeira grande saga. A minha família é uma família de São Paulo, de gente urbana desde 1911. Minha mãe é descendente de italianos, o meu pai é de Santos, São Paulo também, descendente de indígenas europeus e tal, daquela região. E a gente sempre morou em diversos países e estava morando fora do Brasil. Em 1983, o meu pai para Manaus. Eu fui estudar em Minas Gerais, minha família toda estava se morando fora do Brasil e meu pai resolveu que tinha que ir para a Zona Franca de Manaus, porque era lá que tinha que trabalhar e etc. Bom, e eu fui estudar em Minas Gerais. Nas minhas primeiras férias, eu fui até Manaus. Eu não conhecia a Amazônia. Eu tinha uma ideia, fazia uma ideia do que era e tal, mesmo porque eu, desde os 14 anos que eu estava morando fora do Brasil, já estava com 20 e tantos anos, 22, 21, 22, e ainda não tinha ido a Manaus. Tinha ido a muitos lugares do mundo, mas ainda não a Manaus. E uma das coisas que me impressionou também quando eu cheguei no aeroporto de Manaus, que quando abriu a porta do aeroporto, assim, é a umidade. É uma coisa sinestésica, assim, eu senti uma umidade como se eu estivesse entrando numa sauna de banho turco, uma sauna úmida, e um cheiro muito característico. E depois eu fui entender que aquilo era o cheiro da floresta. Ah, que bonito. Eu tenho assim, então eu senti um cheiro que é um cheiro muito característico, que é o cheiro que eu entendi que depois era o cheiro da floresta, que eu entendo, para mim, aparece como cheiro de fruta madura, né? Que é Que o que bonito. é cheiro de flor e de fruta madura, num ambiente úmido, que persevera aquele cheiro, que ele fica suspenso naquela umidade, naquele calor. Então eu senti que ali a coisa era forte, que a natureza era presente. Mas a experiência que eu tive ali foi uma experiência de família, de estar num ambiente mais urbano de Manaus, que também não agregou muito, que não fosse uma visão ocidental, sulista, em relação ao que era a verdade amazônica, porque ainda não tinha me submetido a entrar na Amazônia profunda, né, no interior da Amazônia. Isso veio acontecer porque quando eu me formei, anos depois, me formei e fui trabalhar então em Manaus. Em Manaus não, eu fui trabalhar em São Gabriel da Cachoeira. Fui Nossa. funcionário da FUNAI, eu fui chefe de serviço de desenvolvimento comunitário e depois eu fui chefe de posto indígena. E eu fui trabalhar na administração regional de São Gabriel da Cachoeira.
Aonde São Gabriel da Cachoeira é o município que mais tem comunidade indígena até hoje, não é? É uma porcentagem enorme de população originária, não é isso? Uai, cortou, gente. Cortou aqui Oi, pra mim também. Cortou para mim também aqui, não tô ouvindo ele. Eu acho que é alguma conexão, a conexão dele. parece que a conexão dele não é. E agora, Moa? Alguém Oi, Vou cuida tentar. do liga lá de celular? volta, Bre. houve Voltou. Oi, um corte. Houve um corte. Já voltamos? já voltamos, sim, então, tô te ouvindo. Eu estava dizendo que São Gabriel da Cachoeira para você falar um pouquinho da condição, porque parece que é um dos lugares que mais tem população originária até hoje ali por volta de Manaus, né? São Gabriel da Cachoeira fica a 1.000 e tantos quilômetros de Manaus, acima da linha do Equador, já bem ao norte do estado do Amazonas. E Faz é um lugar fronteira com bastante. Colômbia. O município chega até a fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, onde você vê o Pico da Neblina no Alto Rio Negro. Então, aquilo é uma região muito selvagem. E a época que eu estive lá foi 1987, que eu comecei a trabalhar. Então, em 1987, São Gabriel da Cachoeira, enquanto cidade, era servida apenas por uma linha aérea da TABA, Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, que eram aqueles aviões bandeirante, que faziam uma linha ali de uma vez, 2 vezes por semana, tinha voo. Mas eu voava mesmo em avião da FAB, porque eu era funcionário público federal. E tinha uma das coisas que me chamou a atenção e que eu achei interessante é que eu tinha poder de polícia. Então, quando eu assinei minha portaria de nomeação para a função, eles me deram a minha portaria, me deram minha carteira funcional e me deram uma arma e o meu porte de arma. E depois, quando eu estava embarcando no avião da FAB, vieram com mais uma série de caixa de bala e mais uma série de outras armas para eu levar. Eu falei, opa, que a coisa vai ficar boa lá para cima. Eu tinha por prerrogativa poder de polícia e eu exercia esse poder de polícia, porque fazia parte da minha missão institucional como chefe de serviço de desenvolvimento comunitário, atender aquela vasta região com diversas etnias indígenas que ainda viviam de maneira ancestral. Então, ali, eu pude trabalhar com cada uma daquelas etnias nas principais calhas da bacia do Alto Rio Negro, lá em cima, desde o Rio Içana, do Rio Tiquié, e cheguei aí diversas vezes a Maturacá, no Pico da Neblina, tanto de avião da FAB, como de helicóptero, e como de voadeira. E uma das coisas assim impressionantes é que é uma região de extrema beleza natural, extrema força natural, e aquele cheiro de floresta, no primeiro contato que eu tive com a Amazônia, ele permanecia o tempo todo. Então ele permeava toda essa coisa, para ser sinestésico, assim, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com todos os tipos de indígenas que você puder imaginar, os indígenas, os ticuna, os ticuna não, os tucano, baraçano, dessano, que são macroetnias que ficam ali no Rio Tiquié, o Maniua também do Rio Içana, e com todas as outras etnias que vivem por ali, perambulando, os Macu, Macucamã e etc. Então, assim, era um trabalho bastante interessante, porque me dava a oportunidade de estar visitando comunidades indígenas em áreas extremamente remotas, comunidades que tinham pouquíssimo nível de envolvimento com a sociedade envolvente e que viviam de trocar, de escambo, de trocar peixe muqueado e farinha por combustol, que eles chamam, que são combustíveis enlatados e natureza. E uma das coisas impressionantes que eu me lembro assim, eram as viagens que a gente fazia de voadeira com a lua cheia à noite, na vazante do Rio Negro, do Alto Rio Negro, que o rio diminui a ponto de ficar um rio bastante estreito no Alto Rio Negro. E aí a gente ia com bancos de areia de um lado e do outro, como se fosse dia, indo de noite, de madrugada, viajava a madrugada inteirinha para chegar até Marabitanas,
lá em cima, quase na fronteira, em Cucuí, e é interessantíssimo isso, porque a gente tinha de voadeira de noite e não precisava de nada para iluminar. A luz da lua iluminava os bancos de areia e ficava aquele rio no meio, assim como se estivesse num quarto em penumbra. Então, assim, uma coisa impressionante, a beleza daquilo tudo. E a gente parava para dormir e fazia acampamentos nesses rios, assim, onde eu tenho certeza que os lugares que eu fui eram lugares onde eu fui o primeiro ser humano a estar chegando ali. Então, assim, é uma coisa bastante forte. E eu tive a oportunidade também de conhecer indígenas Yanomami, que eu fiz parte de uma frente de atração e de um contato com uma população de Yanomami Wauanaueteri, no rio Padauiri, que esses indígenas, eles nunca tinham visto ninguém que não fosse indígena. Então, eu tenho slides dessa época, eu tenho uma farta documentação em slides da aldeia que nós visitamos, da frente de atração. A gente foi até lá numa missão específica de fazer uns levantamentos sociográficos e antropométricos e também para desarmar a população indígena, porque aqueles indígenas tinham tido um contato intermitente algum tempo antes, alguns deles tinham tido contato intermitente, adquirido umas armas de fogo e estavam usando essas armas de fogo para fazer guerra entre eles mesmos. Né? Então, ali eu pude passar um período longo dentro da floresta, nessa frente de atração, para a gente fazer um contato e poder, então, fazer um escambo de materiais para retirar as armas de fogo da aldeia e prover outros materiais que, eventualmente, eles pudessem utilizar. E ali aconteceram coisas incríveis, né? Coisas incríveis. Uma das que eu posso narrar é de que eu registrei tudo isso num registro fotográfico que eu fiz, que ele não tem a qualidade técnica de fotógrafo, mas assim tem a validade jornalística, né, de documentar o fato e histórica, em si. Né? Eu estava no acampamento no meio da floresta, que é uma clareira que a gente abriu, porque a gente ficou 40 dias ali, né? Então a gente abriu uma clareira. A gente, que eu digo, é a equipe que estava ali na missão. Eram mais ou menos umas pessoas? 20 pessoas. E foi feito um contato, a gente levou uns índios Yanomami que já tinham contato com a FUNAI e que falavam português para serem intérpretes, e então esses é que fizeram o canal de contato com esse grupo que vivia por ali. Depois nós chegamos à aldeia, e eu tenho uma farta documentação fotográfica disso tudo. Eu fiz as fotos em slide, que era para durar e ter qualidade de fotografia. Mas uma a das gente coisas tem que transformar isso num documento que as pessoas tenham acesso, Moacir, porque isso é de uma riqueza enorme, é um momento na história do Brasil que a gente precisa retomar esses assuntos de uma maneira mais humana e mais sensível. E esse material, fica aqui o convite para a gente estudar uma possibilidade de disponibilizar isso e dar acesso, né? Isso é muito rico que você está contando. Eu devo ter mais ou menos uns 1000 slides das minhas sagas, das minhas andanças amazônicas. E bom, ali e aí? A gente levava algum material básico, que era um paneiro de farinha e alguns enlatados e uns charques, assim, mas a gente vivia era de caça mesmo. Então, eu pude comer todo e qualquer animal abatido, de jacaré e anaconda até garça branca e tuiuiu, tudo quanto é bicho que se mova sobre a terra. A gente caçava macaco, tudo isso. Ai, meu Deus do céu! E o interessante que aconteceu é que eu estava no acampamento e nisso veio, eu ouvi, porque depois de uns tempos na floresta a gente começa a ficar com o ouvido muito mais aguçado, assim, sentidos ficam aguçados, naturalmente, né? Então, assim, tipo, eu ouvi um barulho e eu achei que era algum animal que vinha vindo, mas aí eu olhei por dentro da floresta e vi que era um indígena Yanomami, que era baixinho, tinha 1,40 m, mais ou menos assim, era um cara pequeno, e ele vinha com um jamachim nas costas, que é uma armação de cipó, né? De cipó de e tal, feita para carregar coisas, como se fosse uma mochila, um jamachim. Esse jamachim tinha uma banda que ele colocava na testa para poder dar mais equilíbrio na carga, que a carga era do tamanho dele, né? Aí ele veio trazendo, e era caça que ele vinha trazendo da floresta que ele havia estado caçando.
com arco e flecha. E eles usam um arco que é bem maior do que eles. Assim, o arco tem uns 2 metros. E a flecha que eles usam também é grande. É do mesmo tamanho do arco. Eles são exímios caçadores, exímios arqueiros. Então, esse sujeito chegou assim, porque ele já tinha feito um contato conosco e tal. Ele passou por ali, por aquele acampamento, e resolveu dar um tempo ali, porque ele tinha passado alguns dias no mato caçando. E aí, ele parou assim na minha frente, eu estava sentado deitado numa rede, ele parou, ele juntou uns pedaços de pau seco que ele foi buscar na floresta, fez uma armação de fogueira Yanomami assim, pegou um monte de graveto, de folha, montou tudo direitinho, daí ele tirou de dentro de um bambuzinho, de uma taboca que ele tinha amarrada numa tira, que ficava nas costas, ele tirou de dentro um equipamento daqueles de fazer fogo, sabe? Com a mão. Sei. Então, era um pedaço de madeira, num outro pau de madeira balsa e uns feltrinhos, feltrinho não, um algodão. Um algodão que eles mesmos plantam, ou que eles colhem, essas tururi, tauari picado, essas coisas da floresta. Fibras assim, levinhas, fácil de incendiar. Isso. E aí ele colocou aquilo ali e eu fiquei quieto olhando, examinando aquela experiência incrível de ver uma pessoa que praticamente nunca tinha visto ninguém que não fosse da etnia dele ali. E ele começou a fazer o fogo e ele ficou mais ou menos uns 30 minutos passando aquela madeira e virando aquele negócio todo, até que ele pegou e conseguiu acender aquele fogo e ele assoprou assim e o fogo pegou. Aí quando pegou o fogo assim, ele olhou para mim assim e me mostrou aquele fogo na mão dele assim, orgulhosíssimo da façanha dele ter feito fogo. Porque entre os Yanomami, eles acreditam que o que difere os Yanomami, pessoa, dos outros animais que são Yanomami, é a capacidade de fazer fogo. Então, quer dizer, a senhoria da espécie vem por essa capacidade que ele estava me demonstrando. E aí, ele olhou assim com aquela cara de orgulho e falou, tá vendo? Eu sei fazer fogo. E aí olha que lindo. Ele colocou aquele fogo na fogueirinha, assoprou e tal, e aquilo pegou o fogo, assim. Aí, quando pegou, ele olhou para mim de novo, assim, né? Eu falei, e aí, então, né? Aí, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa também que me impressionou, porque eu estava deitado na rede e eu tinha um colete daqueles de pescador que tem um monte de bolso, sabe? E em cada bolso eu tinha um equipamento diferente. Eu tinha pilha, eu tinha lanterna, eu tinha um revólver 38, eu tinha tudo no colete. Aí eu fiquei olhando para ele assim, e eu abri o bolso que fica mais acima do colete aqui, e eu tirei um isqueiro branco Bic. E aí eu aumentei o poder de fogo do isqueiro branco Bic e fiz assim com o dedo, flap, de acendi, saiu aquela chama. E aí subiu uma chama de 10 centímetros para cima, assim, no clicar de um dedo. A cara que o sujeito fez quando ele viu aquilo foi uma das coisas que mais me impressionou em toda a minha vida, porque ele nunca tinha visto aquela capacidade de fazer fogo no clicar de um dedo. Ele ficou completamente atônito com aquilo. Porque aí ele ficou completamente assim. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele achou que eu fosse um gênio, tivesse, sei lá, uma coisa assim. Aí eu vi que ele ficou impressionadíssimo com aquilo. Aí então eu mostrei para ele de novo como é que era, que funcionava, e mostrei para ele, e ele pegou e tentou umas 2, 3 vezes assim, eu expliquei para ele mais ou menos como é que era, que apertava. Ele conseguiu ligar o isqueiro. Aí eu abaixei a chama, está gastando o gás, era um isqueiro Bic branco daqueles grandão. E ele ficou tão impressionado com aquilo, aí eu peguei e dei para ele o isqueiro assim, eu não falei nada, não teve palavras nisso aí, era tudo cena muda, sabe? Aí ele recebeu, isso não é caos, isso é fato verídico, não é venéreo, é verídico. Então, assim, ele ficou tão... Eu peguei e dei o isqueiro para ele. Você prova, é seu. Aí ele ficou tão grato com aquilo que ele me deu o aparelho de fazer fogo dele, que ele mantinha nas costas. E me deu um arco, o arco que ele caçava e a flecha que ele caçava. Eu tenho esse equipamento até hoje aqui na minha casa. O arco virou uma trave de cortina e a flecha, infelizmente, as traças comeram as penas da flecha, mas eu ainda tenho a ponta da flecha, que é feita de osso, em forma de anzol. Uma coisa impressionante, aquilo foi impressionante para mim. E nessa mesma expedição, a gente
estava subindo com uma voadeira de 75 cavalos, uma voadeira de 6 metros de alumínio, subindo o rio Padauiri, o Padauiri não, eu não me lembro agora qual era o Igarapé. Era um Igarapé porque os Yanomami eles vivem em áreas altas da floresta e eles não são população, eles não têm tecnologia para fazer embarcação, são um povo que vive no Paleolítico Superior, né? Sim. E então a gente estava passando e eu vi um grupo de indígenas que a gente já tinha tido um contato e tal, intermitente ali ao longo desses 40 dias, e eles estavam andando com umas caças nas costas também, subindo ao longo do rio, assim que a beira do rio era um pouco mais desmatada, e como o rio estava na baixa, eles estavam andando, estava na vazante, né? Eles estavam andando ali na margem do rio. Aí a gente resolveu, eu falei, vamos dar uma carona para eles aqui. Aí falei pro motorista, né, pro barqueiro, que estava levando a voadeira, eu levo voadeira também, eu sei pilotar, mas não estava na minha voadeira, estava num outro cara da expedição. Eu falei, encosta aí, vamos levar esses caras lá em cima. Aí a gente pegou, encostou, eles nunca tinham visto uma voadeira com um motor na vida. E eles entraram? Eles ficaram olhando aquilo assim, sem saber o que era. Aí a gente falou, entra, sobe, né? Aí eles subiram, eles ficaram acocorados em cima do banco, assim, como se estivesse em pé numas araras, nos galhos, assim. Eles não ficaram sentados, que a gente fica assim, tipo, sentado com o pé embaixo. Eles ficaram acocorados em cima do banco da voadeira. Aí, quando eles subiram, eram 4 indígenas. Eles subiram, puseram as caças tudo dentro. Aí eu falei, cara, pode tocar. O cara pegou, era um motor de 75 cavalos. Ele pegou 75 HP. Ele deu tudo no motor, assim. Aí a ponta da voadeira levantou e a voadeira foi naquele pau só, assim, subindo a corredeira. E em menos de 1 minuto chegou no lugar onde tinha que chegar. A cara que os 4 caras fizeram por ter se deslocado no tempo numa velocidade daquela era algo que eles nunca tinham experimentado na vida. E também foi outra coisa que me tocou. Marcou. A cara que eles fizeram de surpresa por ter contato com a tecnologia naquele nível. Isso deixa a gente muito impressionada, né, Moacir? Porque a gente já tem naturalizado tanto a tecnologia em volta da gente que a gente não entende o percurso que a humanidade fez para chegar nesse lugar, né? E o quanto a gente perde no processo. Porque a nossa capacidade de locomoção a pé, ela virou nada. Enquanto essa galera capaz de caminhar 5 dias, 10 dias para atravessar de um lugar para o outro. Então a gente ganha por um lado e perde por outro, né? É tão bonito você pensar isso. Quando esse homem leva 30 minutos para acender o fogo e você acende num clicar do dedo, e você se pergunta, se eu tivesse sozinha na floresta sem um isqueiro, eu não teria fogo, porque eu não sei fazer nem com 30 minutos um troço pegar fogo. Pois é, essa é a coisa, é um encontro, sabe, tecnológico de civilizações distintas, cada qual com o seu conhecimento, cada qual com a sua ancestralidade, e ambos conseguiram impactar. Eu fiquei impactado com aquilo que eu vi, e eles também. Então foi um encontro incrível. Que bonito. Isso marcou tua vida de alguma maneira para sempre, Moa? Você acha que você é uma pessoa que tem impacto, que tem vamos dizer assim, no teu mais profundo ser imagens e sensações e impressões do sentido do impresso mesmo, que permaneceram para sempre a partir dessa experiência tão intensa, que é impressionante você falando tudo isso. Totalmente, tanto é que eu estou lhe falando isso agora aqui. É uma coisa que nunca saiu da minha memória, porque marcou profundamente a minha existência. Aquele encontro, aquela coisa assim, sabe? Isso aí são coisas amazônicas da minha saga. E um outro aspecto, que é o que eu quero narrar ainda dessa primeira etapa, desse trabalho, dessa saga, né, desse capítulo amazônico, é de que depois a gente conseguiu chegar, depois de muitos dias ali, conseguiu chegar aí até a aldeia dos indígenas. Era um grupo mais ou menos de 80 pessoas que viviam numa maloca enorme, como se fosse um estádio assim. É tipo uma taperona grande, não é? Não tem aquela sofisticação do tucano, e nem aquela sofisticação que a gente está acostumado a fazer a ligação de
população indígena do Xingu, por exemplo, é outro tipo de civilização, os índios do Xingu. Né? Yanomami é uns bichos que vivem no Paleolítico Superior, são seres humanos que vivem no Paleolítico Superior. O nível de tecnologia deles é esse, não sabem nada de fermentação, não sabem nada de tecnologia de... Portanto, eles não sabem fazer álcool, não sabem fazer fermentação, não sabem fazer cerâmica, não cozinham, não fazem cerâmica, não sabem tecnologia de embarcação, então é gente muito rústica. A comida deles é feita no giral, no moquém, ou é comida muqueada, assada na fumaça, ou cozida. Né? Sei. Com água, só água. Na água quando tem algum recipiente para colocar aquilo dentro. E esse recipiente geralmente é alguma panela que chegou até eles pela mão de alguém num contato intermediário. Sei. E quando nós fomos lá para desarmar essa população, a gente levou umas panelas e deu de presente. E levou anzóis também e ensinou os caras a usarem o anzol. Eles ficavam impressionados com esses equipamentos. Era como se tivesse chegado um OVNI mostrando tecnologias que você jamais imaginou que pudessem existir. É um impacto incrível. Quando nós conseguimos chegar, então, na comunidade, ali na aldeia mesmo, que era um taperão grande, com umas 80 pessoas ali, um monte de família, porque eles vivem todos juntos, né? Embaixo do mesmo teto. Assim. Cada grupo, cada cluster, cada família, cada grupo, né? As crianças pertencem a todos, correm de um lado para o outro, e todo mundo ali vivendo em pleno harmonia com a natureza, né? E o interessante é que no caminho para lá haviam umas mulheres que estavam vindo de fazer umas coletas na floresta, porque os homens eles derrubam, eles armam, eles fazem a roça, mas eles não colhem, eles abrem o campo, caçam, cuidam da segurança da aldeia e da comunidade, mas eles não colhem o que eles plantam. E eles plantam algodão, plantam frutas, principalmente banana e macaxeira também. Então, eles tinham um grupo de mulheres que estavam reunidas, assim, tipo numa sombra de num sombreadão que tinha dentro da floresta, assim, que era uma área de campina, sombreada, e elas estavam todas ali. E o interessante que eu estava te falando que a gente consegue sentir mais as sensações, né, quando a gente está na floresta por um período muito longo de tempo. Então, eu percebi o seguinte, era notório o cheiro de feromônio feminino, porque existiam mulheres que estavam em período fértil. Então, eu percebi que mulher tem cio. A gente mascara, a sociedade ocidental mascara o cheiro natural do corpo com uma série de cosméticos e antiperspirantes, perfumes. Eles não usam nada disso, eles não conhecem sabão, nem sabonete, nem nada. Então, o cheiro do corpo e o cheiro de mulher, sabe aquele cheiro de... Eu sentia, assim, tipo, sabia, dava para saber pelo cheiro, dava para saber. É inacreditável, coisa incrível isso. É tão longe da gente, né? A gente ficou muito longe desse lugar onde os sinais da nossa animalidade, eles são claros, né? A gente vai se afastando disso com a nossa civilização, a gente vai indo para fora do mundo natural, né? Vai artificializando o cheiro, artificializando o comportamento, artificializando necessidades, artificializando realidades, né? Impressionante você contar isso. Impressionante mesmo. Porque, assim, tipo, eu fiquei surpreso de ter uma experiência daquela. Eu já vinha de um choque cultural inacreditável de estar vendo tudo aquilo que eu vi, que eu te contei, e ainda isso, assim, tipo, de me perceber tendo aquela sensação de ver, assim, tipo, de estar em contato pleno, de ter retomado o meu estado mais primário em relação à natureza, no contato com aquele pessoal. Porque eu fiquei 40 dias ali, então, assim, eu já... era incrível, uma coisa bastante interessante. E para culminar, aconteceu que havia uns feridos de guerra, porque eles haviam entrado em combate. Porque quando começa a haver muita consanguinidade nessa comunidade, porque eles são endogâmicos, eles se reproduzem entre aquele mesmo grupo. Quando começa a haver muita consanguinidade, começa a nascer criança com algum tipo de má formação, as mulheres elas tendem a sacrificar as crianças depois do nascimento.
né? Porque eles não acreditam nessas coisas que nós acreditamos, e a ética que eles têm é completamente diferente da nossa. Então, o que acontece? Quando chega nesse ponto, os homens eles planejam atacar um outro grupo que está a muitos quilômetros de distância, fazem todo um planejamento e fazem uma guerra para roubar mulheres. Para trocar para fazer reciclagem genética. Para evitar consanguinidade, porque é tudo primo ali, né? Claro. Aí, e o indicador é que quando começa a dar má formação. Então, teve uma guerra dessas e os caras usaram arma de fogo contra os outros indígenas, que é uma coisa que eles podem ter continuidade nas suas tradições, mas não vai ser usando escopeta que eles vão atacar os outros. Então, se eles querem se matar, matem-se a burdunada. Claro, o impacto é outro. E arma de fogo vocês não vão usar, não. A gente foi lá retirar as armas de fogo. Existia um indígena que estava... Isso tudo eu tenho fotografado. Toda essa saga que eu estou te contando, essas mulheres, os caras na voadeira, o fogo, eu tenho tudo isso fotografado. Quando a gente chegou, tinha um cara deitado numa rede de palha, uma rede que eles tecem ali com fibras naturais, e o cara estava gemendo. E ele estava com uma gangrena, porque ele tinha levado um tiro. Nossa. Ele tinha levado uma flechada na virilha, e aquilo infeccionou, e ele estava com a perna gangrenada, e o cheiro era muito forte, assim, já num estado de putrefação. E o cara gemia, sabe, assim, tipo, era uma situação muito desagradável, e ele estava bem isolado da comunidade, numa área lá onde ele ficava gemendo. Aí a enfermeira que foi conosco na missão, ela pegou e deu uma injeção de morfina no cara. Nossa. E aí o interessante é que eu documentei o cara sofrendo antes e eu documentei a cara dele depois de receber a injeção de morfina. Então, assim, tipo, uma coisa... Eles não acreditavam que tinha alguém que pudesse chegar, dar uma picada nele e ele parar simplesmente tipo um paraíso. De uma hora para outra. Então, assim, inacreditável essa experiência, sabe? Então, assim, isso me marcou profundamente e me fez ver que toda essa visão ocidental, essa cosmovisão que a gente tem, e que é hegemônica na sociedade ocidental, que a gente acredita em Deus, acredita numa série de mitos, eles têm os deles. Essa gente nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nunca ouviu falar de Deus, eles não têm Deus, não acreditam nisso, né? Eles entendem que os seres vivos que existem são todos irmãos deles e que a única diferença que existe entre uma onça, entre um jacaré, entre algum ser vivo da floresta e eles é que eles têm a capacidade de fazer fogo e esses bichos não têm. Ou seja, esse nosso antropocentrismo nem passa perto da civilização deles, né? Eu não saberia nem avaliar, assim, sabe? Mas assim, tipo, que é completamente distinto. E aí isso foi uma lição que eu aprendi, porque eu vinha de uma visão de ter estudado economia, sociologia, e estava impregnado, principalmente nessa época, eu era um militante marxista, materialista dialético, todo cheio das ideias, né? O máximo que eu tinha chegado perto de alguma coisa assim mais transcendente tinha sido de ler Carlos Castanheda, sabe? Então, assim, umas coisas dessa natureza. E aí, então, isso influenciou diretamente a minha visão de mundo, a minha concepção do que é a realidade e a vida, e a realidade, a realidade da vida mesmo. Porque toda essas histórias que a gente ouve, esses mitos ocidentais que a gente acredita, são da nossa civilização. Não são necessariamente verdades, são mitos. Então eu adquiri uma visão mais cética. Você acha que fortaleci o meu ceticismo. Você fortaleceu o ceticismo ou você fortaleceu a tua liberdade? Ou uma coisa leva a outra? Então, nesse momento, o que eu entendi foi que eu fortaleci meu ceticismo mesmo, porque eu tinha uma formação marxista, dialética, aquelas coisas todas, né? Influenciado diretamente pela academia, e não só tinha essa formação, como era também um militantezinho marxista de quinta categoria. Aí o que acontece é de que era muito ingênuo, porque era jovem, né? Os jovens não têm muitas contingências, então se dão ao luxo de acreditar em muitas bobagens na vida. Mas, resultado, não estou aqui para julgar a crença das pessoas. Mas a questão é de que isso que eu te contei é aí que eu encerro o primeiro capítulo da minha saga amazônica.
né? Te Que eu ainda colocou tenho... em xeque, colocou as tuas crenças em xeque. Você se viu terminando essa tua saga incrível, colocando relativizando o teu conhecimento e as tuas crenças. Isso é muito valioso, né, Moacir? E vendo também, assim, tipo, o valor que tem um cara fazer fogo com a mão, Claro. sem acender o pique. O valor que tem você se conectar com a natureza a ponto de você sentir as coisas que eu senti e ver as coisas que eu vi e ter esse tipo Porque são coisas muito fortes. Tanto é que eu estou falando delas até hoje aqui para você. E lindo isso. Então, a gente encerra esse primeiro momento com a alegria de ouvir a narrativa muito impressionante de alguém que viveu o que poucos de nós, né, urbanos, teremos e tivemos a oportunidade de viver. Até porque toda essa realidade, em quantos anos? Em 1980 até hoje, já se transformou enormemente, né, Moacir? Já não é possível vivenciar o que você vivenciou hoje, praticamente, né? Eu acredito que não, porque isso foi de 87 a 89. Esses acontecimentos se deram nesse lapso de tempo, né? Desde que eu iniciei, nesse capítulo da minha saga Amazônia. Então, Que eu acho bonito. também, primeiro, essas populações já não existem mais, populações isoladas nesse tipo. Eu vi o que poucos veriam e não tem mais como ver. Então, eu me sinto privilegiado nesse sentido. Que bom. Principalmente pelo aprendizado direto, de uma experiência direta, sem lero-lero, sem blá, blá, teorização. Blá, sem teoria nenhuma, exatamente. Assim, reduzido à natureza primária do que é o ser humano e ver o que é a emoção das experiências e como é que aquilo toca as pessoas. É incrível. Que bonito, Mo, que boas palavras. Bom, agora eu queria que a gente começasse essa segunda parte, que você falasse um pouco dos teus projetos, assim, aonde a Amazônia até hoje ela faz parte dos teus projetos profissionais, como que ela está imbricada no teu desenvolvimento profissional e o que você contaria para a gente que você acha que não saiu de você nunca e que faz parte da tua ação profissional até hoje? O que você poderia contar para a gente? Então, essa é uma coisa que já está num outro momento histórico meu, onde eu já tinha voltado para a academia, feito um curso de pós-graduação e etc. Já tinha deixado a FUNAI, eu já não era mais um funcionário da FUNAI, as experiências que eu tive ali foram muito marcantes, e essas que eu lhe contei são apenas algumas delas, né? Eu trabalhei em Roraima também, na Serra do Sol, trabalhei no Monte Roraima, naquela região toda com os índios indígenas em Garicó, também tive em áreas Uai-Uai invadidas por garimpeiros e tal, que isso são outros detalhes que não cabem aqui no podcast, de tão longos e detalhados, né? A gente vai escrever um livro, Moacir. Envolvem, assim, tipo, tiroteios e mais uma Meu série Deus. de conflitos diretos armados mesmo. Incrível. Mas o que eu posso dizer é que, assim, tipo, já num outro momento, eu revisito a realidade amazônica com outro olhar, porque eu já trabalhando numa ONG internacional de proteção da natureza, que era o WWF, eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de econegócios, onde estava sob minha responsabilidade pilotar, fazer projetos piloto de desenvolvimento de uso da oferta natural de forma sustentável. Fibras naturais, serviços dos mais diversos, coisas que hoje são mainstream, que são comuns de ver em tudo quanto é lugar. Naquela época, que aqui era o início dos anos 90, ainda era pouco explorado. Eu fui efetivamente um pioneiro, né, no uso em facilitar e promover sustentabilidade nos negócios. E foi aí que eu tive a oportunidade de ir até o Acre. Eu trabalhei na Amazônia Legal toda, né, principalmente Acre, Rondônia, estado do Amazonas, Pará e Amapá. No Amapá eu trabalhei com exploração sustentável de palmito de açaí, com comunidades locais, na reserva extrativista da Resex do Rio Cajari. No Pará também com uma série de pequenos projetos de artesanato, com mulheres na rodovia transamazônica. Depois eu tive
no estado do Amazonas também, na região ali tipo de Barcelos, com Piaçava e com aquelas coisas todas, que é o Médio Rio. E tive no Acre e em Rondônia com produção sustentável e extrativismo, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a sua digníssima família. E conheci o João, conheci o pessoal todo ali. E trabalhei pela criação, eu fui um dos mentores do Eco Amazon, que teve sob empreendimento direto do seu irmão, à época, em Rio Branco. E ali foi um novo momento, onde nós pudemos, então, trabalhar com látex sustentável, fazendo formação de comunidades e organização dessas comunidades que viviam do extrativismo vegetal não madeireiro, de castanha do Brasil e de látex. Castanha do Brasil e látex, junto com a CAE. E aquele momento era um sonho longínquo, né? E é belíssimo imaginar que vocês empreenderam num momento onde isso era quase uma utopia. E hoje, apesar de ter muito ainda o que fazer, evidentemente, a gente está longe de estar num lugar pronto, mas a gente nunca vai estar, porque o caminho é que caminha, né? Mas eu conheço hoje um monte de comunidade que vive dentro dessas possibilidades que vocês abriram as portas, né? Comunidades que cuidam do extrativismo, que estão se organizando de maneira empreendedora e se unindo, né, em torno de cooperativas, que eu lembro que você levou essa tecnologia das cooperativas para lá também. É muito legal imaginar que vocês empreenderam um pensamento revolucionário que está virando mainstream, praticamente, não é isso, Moa? É exatamente isso, porque na época eu me lembro de ter comentado com o João no Eco Amazon e com o grupo de empreendedores ali que estavam ali viabilizando aqueles projetos piloto de castanha, de látex, as sandálias Darfur, a castanha do Brasil da CAEX, da CAPEB, a gente fazendo toda a agregação de valor, tentando buscar nichos de mercado, tentando certificar aquilo como fair trade, como orgânico, que depois o Eco Amazon conseguiu fazer com maestria isso, georreferencializar todas as castanheiras que dão castanha naquela base, naquela região amazônica. Essas árvores estão georreferencializadas. A ideia por trás disso era que a gente queria achar padrinhos para cada árvore na floresta. Que lindo. Para que a pessoa pudesse saber que aquela castanha que a pessoa está comendo, ela vem de uma árvore que ele patrocina, manter ela na floresta viva. Essas coisas a gente já pensava naquela época. E a gente foi piloto, isso é piloto, nós pilotamos isso e depois virou mainstream. E era uma coisa que eu dizia. Eu falava, as coisas que nós estamos fazendo aqui pilotando vão ser mainstream entre 10 e 15 anos. E é dito e feito, porque é o que acontece hoje. Você tem Natura fazendo prejuízo. Você tem uma série de produtos que são derivados de experiências que nós fizemos, que são aquelas organizações de base que nós tecnificamos, são as que passaram a ser fornecedores dessas grandes cadeias de agregação de valor. Então, eu me sinto muito bem, muito feliz por ter promovido, participado desse grande movimento, sabe? Que lindo, Moacir! E, nesse sentido, uma das coisas importantes é que, logo no início disso, eu tive umas oportunidades de conhecer um outro aspecto da floresta que nos liga à primeira fase que eu lhe contei. Porque eu me lembro que naquela primeira fase eu havia reforçado o meu ceticismo, porque eu falei, tá vendo? Tudo é mito, as pessoas acreditam no que querem, é mito. Só que nessa segunda fase, um pouco antes até dela começar, uma das coisas importantes que aconteceram comigo é que eu tive contato com a ayahuasca. E isso é uma coisa que hoje me acompanha, me influenciou completamente. Todas as decisões que eu tomei na minha vida foram pautadas, examinadas em rituais de ayahuasca. Eu entrei para uma religião ayahuasqueira e passei nela 25 anos. Levei toda a minha família. Hoje toda a minha família que mora na Amazônia é toda ela dirigente dessas organizações, fazem parte dos quadros dirigentes dessas religiões, e aquilo influenciou diretamente o meu entendimento do que é o espírito. Eu deixei de ser cético quando eu bebi o chá, a ayahuasca.
Que é a Você se união conectou de volta com aquela primeira experiência lá que tinha te deixado cético num outro caminho completamente diferente, o retorno. Exatamente. Porque a minha ignorância naquele momento não me permitiu fazer a ligação. Mas a partir do momento em que eu bebi a ayahuasca, na primeira sessão, eu tive uma abertura de possibilidades que colocou em xeque tudo quanto eu sabia e eu achava que sabia. Porque tudo aquilo foi reduzido a nada, a zero, frente à nova perspectiva e à nova dimensão do conhecimento e o universo de ayahuasca. Então, eu estava até falando isso com um grande amigo, que é comum, nosso, estava falando esses dias de que eu acho assim, tipo, que a experiência amazônica ela é forte, militares, muitas pessoas têm, todas as pessoas podem ter, mas uma coisa é a pessoa ter uma experiência amazônica e beber ayahuasca, e a outra é quem nunca bebeu. Então, assim, tipo, quem nunca bebeu ayahuasca está num escaninho, e quem bebeu ayahuasca e recebeu essa dádiva de ter contato com esse universo do conhecimento que é amplo, ilimitado e que transcende qualquer tipo de limite que a gente quiser colocar, isso daí é outro tipo de gente. Então, assim, mais uma vez, eu me sinto privilegiado por ter tido acesso a uma coisa dessa. Eu estudei isso a fundo, então hoje eu me considero um conhecedor das coisas do ayahuasca e de alguma coisa dos seus mistérios, né? E tive a oportunidade de beber esse chá e de ir buscar os ingredientes para a produção desse chá dentro da floresta diversas vezes com pessoas que são de população tradicional. Cheguei a beber o chá com os índios Axaninca também, lá no Rio Amônia. E fiz uma série de coisas que assim, tipo, que foram acrescentando na minha visão e tal. Então, assim, essa é a segunda, em síntese, é o segundo grande momento, assim, tipo, do meu aprendizado É o da Amazônia. retorno do Moacir aos mistérios da Amazônia a partir dessa experiência mística, porque é muito potente, né? E é milenar. Eles ali não é só uma população originária que usa o ayahuasca, é uma substância que é compartilhada em muitas tribos, né? Não só tribos, como também na Amazônia toda, e que aquilo tem uma origem ancestral inca, né, incaica, mas assim, também na sociedade moderna amazônica. Agora sim, exatamente. Todos os centros urbanos têm centros que distribuem ayahuasca e religiões estruturadas com um número grande de pessoas, e não só na Amazônia, no mundo inteiro. Então, que assim, maravilha ouvir isso, Moacir. Que bom ouvir tuas histórias. Pois é. Então, assim, então hoje eu não posso dizer o que é que eu conheço em termos de realidade, porque eu ainda estou examinando, né? E essas coisas, experiências que eu estou lhe contando, elas influenciaram a maneira com a qual eu busco conhecimento. E eu pude perceber que a busca do conhecimento, essa deve ser ilimitada, ampla, irrestrita, e que não pode haver nada que impeça a pessoa de buscar suas experiências. É por isso que eu sou assim, tipo, uma pessoa que defende a liberdade de consciência. Eu sou contra qualquer liberdade de consciência. Para mim é a efetiva liberdade do ser humano. Você ser livre para buscar o seu conhecimento aonde você achar que ele está. Não é o que fala uma crença ou outra, uma religião ou outra. E apesar do uso da ayahuasca estar institucionalizado em religiões, é uma planta de poder ancestral. Então, assim, tipo, e ela traz soluções, ela traz respostas quando a pessoa busca e examina. Então, é uma coisa tão misteriosa, tão específica, que não dá nem para falar das experiências, que foram muitas, que eu bebi esse chá muitas vezes na minha vida, né? Anos e anos, 25 anos bebendo muitas vezes o chá de maneira sistemática. Então, assim, é uma maneira de você buscar o conhecimento através de uma liberdade de consciência que, independente da doutrina associada a essa busca, que faz uma escola de conhecimento específica dentro do que é as religiões que usam o ayahuasca, mas você mesmo desenvolve a sua capacidade de ser livre. Então, a verdadeira verdade eu consegui através desse canal de conexão com a realidade e com a natureza, porque ali o que você experimenta é a natureza.
Que privilégio enorme falar com você, Moacir. É rico demais a forma como você fala dessa experiência na Amazônia e das realidades que você experimentou. É muito inspirador. Eu tenho certeza que quem não conhece a Amazônia depois de ouvir esse podcast vai ficar muito ansioso para ter, pelo menos, botar o pezinho lá e sentir esse cheiro que eu compartilho muito com você, que esse cheiro de umidade com o verde, com a natureza, com as águas, realmente eles são é fato, né? Você chega e você desce do avião, ou seja lá como que você vai chegar, quando você entra, você se modifica já por essa experiência sinestésica. E antes de me despedir definitivamente, queria fazer uma brincadeira que a gente tem feito, é um bate-bola aqui, perguntas e respostas rapidamente, e é uma forma da gente fechar o nosso programa, mostrando assim que tem uma parte prática cotidiana que pode fazer com que a gente se encontre. Todos os entrevistados passaram por isso. Você topa? Eu topo, só não quero que seja fechado definitivamente. Tem que deixar aberto esse caminho nosso. Tá bom, não, é fechar o programa, mas com certeza a gente vai voltar a se falar por aqui e quem sabe um livro, quem sabe aí um livro de fotos inéditas sobre momentos incríveis da Amazônia. Fica aqui sacramentado o nosso flerte de produção de algumas novas parcerias. Maravilha. Então, Topado, e podemos ir para o bate-bate. Como é que é? Como você diz? o bate-bola. Então, vamos lá. Se você assumisse a presidência da República amanhã, qual seria seu primeiro decreto? Olha, essa é uma pergunta assim que eu prefiro nem responder, porque se de mim dependesse, eu não vejo solução política para a situação do país. Essa é uma situação assim, tipo, que eu me absteria e faria tipo um referendo popular para que o povo me diga o que é que querem que seja feito. Eu mesmo não tenho capacidade de prover uma solução direta para nenhum dos nossos problemas políticos. Eu acho que o país atravessa situação assim tipo de polarização ideológica e política, onde nós estamos com instituições que não representam o verdadeiro anseio da população, e quando a gente trata de mudar ou de transformar as coisas, é muito difícil, na realidade, mudar, e se não for através de um ato um pouco mais radical, fica difícil. Então, eu vou me abster, mas eu acho que o primeiro decreto que eu faria, pensando melhor no assunto, é o seguinte: liberdade de consciência. Não há que se restringir a busca do conhecimento, seja ele onde ele estiver. Que lindo. Então, vamos lá. Se você fosse um personagem, qual personagem você seria? Olha, eu tô mais para Indiana Jones do que para qualquer outra coisa, viu? Muito boa a resposta. Qual o primeiro espetáculo de teatro que você assistiu? Nós somos uma trupe de teatro, não podia deixar de perguntar isso. Olha, eu era criança, eu tinha 6 anos de idade e eu fui ver um musical desses assim, tipo, nem me lembro o que era alguma produção local lá em São Paulo, minha mãe me levou. Eu fiquei tão encantado com aquilo que eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Fiz teatro ao longo de algum tempo que estive na universidade, cheguei a estrear uma peça como protagonista, mas assim, tipo, não segui carreira no teatro. Mas é uma arte que eu respeito, e eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, quando eu vi a primeira vez. Era tipo um musical infantil, desses que tinha alguns personagens e tal, e eu fiquei encantado com aquele grande movimento, com aquelas coisas todas. Você é um frequentador do teatro hoje, até hoje? Eu sou, quando eu posso, eu vou. Tanto é que eu tive lá, dando uma olhada no ON, lá, quando você teve no Teatro Ipanema, com a trupe. Achei uma peça inacreditável, incrível, né? Aquele som ao vivo, uma coisa impressionante, assim. Fiquei muito impressionado com a coisa cênica mesmo, né? Com a produção da coisa, assim, tipo com as mensagens que são passadas liminares e subliminares. Excelente trabalho. Que bom. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a quarentena? Olha, eu vou para a praia, porque eu moro na praia e eu tenho ido à praia muito pouco agora nessa quarentena por questões de restrição, e eu sou um bicho de praia. Eu adoro ficar na praia sem fazer coisa nenhuma, lendo a paisagem. Eu digo que eu sou da maré. Se você me perguntar a qualquer hora qual é a maré, eu sei te dizer. Se ela está alta, se ela está baixa, se ela está subindo.
Eu sou fiscal da maré. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou pra praia, passar o dia inteiro lá. Pato no tucupi ou escondidinho de pirarucu? Olha, eu vou ficar com o pirarucu porque o tucupi me faz mal pro fígado. Por incrível que pareça, eu não posso com o tucupi. Tem algum negócio ali de ácido cianídrico, sei lá o que é aquilo, que me ataca o fígado. Então eu vou ficar no pirarucu. Música brasileira que acompanha a tua história. Legião Urbana. Açaí, puro ou com leite? Putz, é com leite, mas nem pensar. Isso é um sacrilégio. E puro também é ruim demais, puro, né? Tem que comer com adocicado, né? Com Agora, açúcar. se ele for... com açúcar. Agora, se ele for puro, fica com um gosto de palha muito esquisito, assim, que eu ainda não estou preparado para isso. Que maravilha, Moacir. Muito obrigada por estar conosco nesse bate-papo tão legal. Mais uma vez eu te agradeço e espero que os nossos sonhos continuem se realizando assim como os sonhos de vocês aí nesse começo de uma busca por um consumo consciente, por uma produção consciente, se realizaram numa medida grande. A gente sabe que o caminho ainda é longo, mas com certeza essa semente que vocês plantaram lá na década de 80, por um país que cuide da sua produção, dos seus povos extrativistas, e que isso se fortaleça, que isso se transforme em respeito pelas diferenças de maneira concreta. Obrigada demais por estar aqui com a gente. Muitíssimo grato, para mim é uma satisfação poder estar falando desses assuntos, é sempre uma satisfação relembrar esses aspectos, né, da vida, e muito obrigado por você me permitir compartilhar isso aí. Fico à disposição. E vamos nos encontrar para continuar falando desses assuntos. Muitíssimo grato. Imagina, Moa. O pessoal da Velola agora abriu o microfone, eles vão dar tchau, vão falar um oizinho para você. Valeu. Valeu, Moa. Foi muito legal. Obrigadão, hein? Show. Tchau, Moa. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar. Valeu, satisfação é toda minha. Muito grato mesmo. Tudo tchau, de bom. Abraço. Abração, Valeu. Tchau. Tchau, até mais. Tchau. Tchau. Que demais, foi muito bom. Removi da chamada. Vou parar aqui, Breno. Cortei aqui também.